Tu tá bem? Eu? Isso, tu tá bem? Eu tô bem. Aham. Obrigado. Eu tô bem. Eu vejo que essa questão da gente ter a prática formal na nossa vida, ela... Que prática formal, o que que eu chamo de prática formal? É a gente realmente sentar e meditar, né? Isso é uma coisa desafiadora, É. eu vejo. Então, às vezes, é, a gente começa a olhar para as coisas que a gente tem para fazer e aquilo tem uma urgência, tem uma importância, né? Às vezes tem várias coisas que a gente precisa fazer e o nosso tempo fica muito curto, bem como a Monique estava falando. E só que daí a gente também percebe o tempo de distração que a gente tem, né? Quanto a gente se distrai com as coisas. Mas falando de mim, eu tento reduzir ao máximo esse tempo de distração, de ter meu movimento bem claro e poder ter o tempo da meditação, que é super importante para mim, né? É conseguir selecionar esse momento, um momento do dia que eu vá realmente parar para fazer aquilo. Mas eu tô bem. Obrigado. Eu queria trazer uma reflexão, então, pelo que a gente já está conversando. A Laura chegou por aí, acho que está se ajeitando ali, deve ter chegado correndo. Mas se tu quiser falar como tu tá, Laura, como tá a tua prática também, se tem conseguido meditar. Eu queria trazer essa reflexão que eu acho que é a coisa que mais esclarece para mim, né? Uma pergunta assim, ó. Sempre bom a gente ir por perguntas, né? Por que que a gente se distrai? Por que que a gente fica tanto tempo no Instagram, por exemplo? O que está acontecendo, né? Por que que aquilo tem uma força, aquilo é tão atraente? Vocês têm alguma ideia? Alguma resposta sobre isso? Porque é quando a gente entende por que que uma coisa se dá de um jeito, né? Quando aquilo fica claro por que que acontece daquele jeito, é a nossa possibilidade de se liberar daquilo, né? Porque se a gente for lutar com uma coisa que a gente queira transformar em nós, que a gente queira mudar, mas que a gente não entenda por que que aquilo é assim, é como se a gente fosse fazer um grande esforço e ter muito pouco resultado. Mas se a gente entende o porquê, a gente consegue ir direto ao ponto para transformar, né? Posso falar? Terminou tua linha de Pode? raciocínio? Sim, eu vi que tu desbloqueou aí. Pra mim funciona. Eu tenho várias coisas que eu sigo, sei lá, reiki, psicólogos, coisas de energia, desse lado assim espiritual, e eu fico naquilo, assim, sabe? E de uma coisa eu vou pra outra, só que aí eu acabei percebendo que eu tava começando a gostar de coisa de harmonização facial, de plástica. E aí aquilo eu gostava assim de ver assim um antes e depois. Só que aí daqui a pouco eu comecei a pensar assim, nossa, daqui a pouco eu já tô pensando em querer mudar o meu rosto porque não tá harmônico. Daí eu comecei, opa, acho que não tá me fazendo tão bem. Aí eu, às vezes assim, eu tô num processo bem estranho assim, porque eu já desinstalei o Insta e o Face umas 3 vezes de noite. Eu digo, ai, amanhã eu não vou olhar, vou desinstalar no celular, né? Vou deixar só no computador. E aí, depois no outro dia, sei lá, eu quero mandar alguma coisa pra alguém, ou eu quero ver não sei o que lá, eu acabo instalando, sabe? Mas eu Sim. já comecei a pensar sobre isso, mas sei lá, daqui a pouco o gatilho dispara e tu tá lá de novo, né? Eu não sei como é que funciona pra vocês. Se alguém mais quiser compartilhar, aí. Ah, eu acho assim, né, que a gente não fica procrastinando à toa. Tem alguma coisa por trás disso, né? Da nossa procrastinação. Uhum. E, e eu tento me perguntar, né, assim, o que que eu tô evitando? Porque se eu tô aqui navegando e passando aquele feed ali, é porque eu tô evitando alguma coisa, né? Não é possível, porque às vezes eu me deparo com uma coisa até que eu já vi, sabe? De Aham. novo.
ela falou ali que ela gostava de ficar vendo coisa de harmonização facial, e esses tempos eu me peguei, assim, vendo muita coisa de planta, sabe? E daí eu entrei numas de planta e fiquei, acho que uns 4, 5 dias vendo arranjo disso, arranjo daquele outro, vasos ornamentais não sei das quantas, né? E daí eu pensei, mas por que eu não vou plantar nada, gente? Eu não vou plantar um feijão no algodão, por que eu tô vendo isso, né? Eu acho que é para evitar de assumir algum compromisso que fosse mais, tipo, fazer um exercício físico. Né? Uma coisa que vai me cansar um pouco mais. Daí eu fico ali naquela vida, né? Ou então pegar e ajeitar o meu roupeiro, que estava bem bagunçado também, né? Ah, vou ficar mais um pouquinho aqui, só que esse pouquinho vai tomando tempo da nossa vida. Muito boas visões, né? Porque quando a gente percebe que está tomando tempo e que o tempo o tempo é curto, perceber que o nosso tempo é curto, né? Ainda mais o nosso tempo numa condição assim de saúde, de poder fazer as coisas, né? Isso é muito importante. Isso começa a nos mover em não perder o tempo, né? Não desperdiçar com algo que não vai produzir nenhum benefício, né? Eu queria trazer uma visão, compartilhar com vocês, de que a gente encontra na meditação e na yoga também uma descrição sobre a nossa energia interna, que uma maneira muito direta da gente olhar isso é conectar com o brilho dos nossos olhos. Falar assim, eu já tô rindo porque é meio vago falar isso, né? Mas eu vou explicar. É assim, ó. Imagina na hora, vamos pegar bem a experiência que a gente está ali no Instagram e tá vendo uma coisa que a gente acha interessante. O Instagram tá passando imagens, né? Tem certas imagens que a gente vê que elas movimentam essa nossa energia interna. Elas causam uma emoção em nós, né? Por exemplo, eu desde jovem assim eu joguei tênis. Então uma coisa que me prendia muito é ficar no YouTube vendo lance de tênis, vendo as jogadas, tipo do Federer, né? E aí eu ficava, olha, eu podia ficar horas fazendo aquilo, porque eu ficava admirado com aquilo, ficava apreciando, eu podia ficar muito tempo ali. E eu ficava, realmente, um tempão. Como tu estava falando, Monique, a gente pode ficar muito tempo ali. E só que o que está acontecendo? Por que eu fico ali tanto tempo? Porque aquilo está causando uma sensação interna de prazer, entende? Aquilo, quando eu olho aquilo, eu fico, uau! É como se tivesse um brilho naquilo. A minha respiração, ela muda. Tanto que quando a gente faz uau, fica empolgado, isso é o movimento do elemento ar, da nossa respiração. Modifica, né? Também aquilo, a gente tem essa descrição no Oriente de cada elemento. Também aquilo causa um conforto, causa tipo assim, imagina a gente deita na nossa cama com o celular para ver uma coisa que a gente gosta. É uma coisa muito aconchegante, dá um prazer, né? Dá uma energia se move dentro. Então o ponto, a gente também relaxa, a gente também se sente muito aconchegado. É cada um dos elementos, é o elemento terra, que é um aconchego, o elemento água é um relaxamento que a gente sente. Como quando a gente vai para a praia, como é que a gente se sente na praia quando a gente entra numa piscina ou no mar, né? Aquela água toda nos causa um relaxamento, um bem-estar. E quando a gente está sentindo o sol na pele, né? Aquilo é o elemento fogo. Ou quando a gente põe um casaco, vai para baixo da coberta, sente bem aquecido, aquilo é muito bom, né? É o elemento fogo. E quando o elemento ar, a nossa respiração muda, a gente fica empolgado, né? Então, a gente está buscando o tempo todo isso. A gente está buscando o tempo todo alguma coisa que nos dê essa energia. Entende? Testem essa visão, assim, na vida de vocês. Tudo que a gente faz é alguma coisa que nos empolgue, alguma coisa que nos dê segurança, que nos dê aconchego, que nos dê relaxamento. Então a gente está sempre usando as coisas
pela sensação interna que elas nos causam. Então, como a gente quer ter essa experiência de energia, essa experiência interna o tempo todo, a gente fica apegado às coisas que nos causam aquilo. Então, o Instagram é um perigo, porque a gente consegue selecionar o tipo de imagem que a gente tem conexão. Então, se eu gosto de ver paisagem, eu vou lá, ponho hashtag paisagem. Pronto! Eu tenho uma coisa sem fim de imagens que movimentam a minha energia. E aquilo me prende, entende? É isso que está acontecendo. Por que a meditação não faz muito sucesso? Por que não tem muita gente que medita? Vocês já se perguntaram isso? Quando a gente está muito agitado, muito ansioso, a gente começa a pensar, eu preciso de alguma coisa que me acalme, né? Aí pode ser que se a gente já ouviu falar, pode ser que a gente se interesse por meditação. Mas aí a gente vai para uma prática de meditação, daí a instrução é assim: sente e observe a sua respiração. Daí tá, 5 minutos observando a respiração, 10 minutos. Aquilo fica meio chato, né? 1 hora. Tá, mas as respirações é uma depois da outra. Não acontece nada. Né? Fica meio chato. E a gente pode rapidamente perder o interesse. É muito mais legal abrir o Instagram e olhar um monte de coisa interessante, né? Vocês entendem? Então a gente tem o que é o nosso apego, né? O que é o nosso vício? É ir atrás das coisas que nos estimulam. E se a gente olhar as pessoas todas, elas se movimentam desse jeito. Vocês já pensaram sobre passear no shopping? A gente vai andando no shopping e olhando as vitrines. O que está acontecendo? Isso é exatamente a mesma coisa que o Instagram. Porque vai passando as imagens e de repente aparece aquele vestido roxo, sei lá. E a gente faz, uau! E a gente está ali no shopping para ter essa experiência de energia interna se movendo. É isso que a gente está buscando. Só que o ponto todo é que isso acaba sendo a nossa prisão. Por quê? Porque a gente está na dependência de ter as coisas, de se cercar das coisas que nos causam isso. Faz sentido para vocês essa explicação? A gente está buscando prazer toda hora, né? Se sentir bem toda hora e buscando fora, não buscando dentro. Uhum. E aí, por isso, é difícil sair desse processo, porque a gente está super habituado a fazer isso. Né? Então, o ponto é assim, a gente começar a perceber no dia a dia como que cada coisa que a gente faz é essa busca. E que essa energia que a gente pensa que vem das coisas ou que está nas coisas, ela não está lá de verdade. Ela é energia, é como se fosse, essa energia já está presente em nós. Esse ânimo, essa presença. Só que a gente se coloca vinculado ou condicionado às coisas que causam aquilo. Só que a gente só faz isso porque não percebe que já tem essa energia. Então, quando a gente senta em silêncio e sente essa energia presente, sente que não está faltando nada, eu não estou precisando pegar o celular, conversar com alguém, não estou precisando ver um filme que eu gosto, alguma coisa assim. Quando eu estou lá silencioso e percebendo essa energia já presente, isso é a minha liberação. Isso é a nossa liberdade de estar refém, de estar sempre precisando de alguma coisa. Isso é muito profundo, porque se a gente olhar na nossa cultura, é isso que a gente aprende desde muito pequeno. É isso, esse exemplo que a gente tem dos nossos pais, de todas as pessoas ao redor, elas estão sempre buscando estar se cercar das coisas que elas gostam, que dá essa energia para elas. E é por isso que acaba tendo sofrimento, se a gente for olhar. Por isso que surge o apego e por isso que a gente vai ter sofrimento dentro das relações, dentro da nossa vida, porque a gente está querendo manter aquelas coisas que nos dão essa sensação e se afastar das coisas que não causam isso. Por exemplo, um armário bagunçado. Um armário bagunçado movimenta a nossa energia numa outra direção, né? Nos deprime. É melhor deixar aquilo para depois. Não, depois eu lavo essa louça, depois eu arrumo isso aqui, né? Porque aquilo não move a nossa energia.
Mas então isso é uma visão assim de como que a gente está condicionado às coisas que a gente está vendo, né? A maneira que a gente vê as coisas. Eu acho interessante olhar para isso, porque outra coisa, né? Eu lembro da minha mãe, cada vez que eu visito ela mora em Porto Alegre, os móveis estão um pouco diferentes. Ela remodelou a sala, ela mudou o sofá de lugar, ela botou a cadeira que estava assim, botou em diagonal, sabe? Uhum. Ela pintou uma parede não sei de que cor. O que está acontecendo, né? Ela tá lá naquele ambiente e ela tá sempre mudando um pouquinho para que aquilo estimule ela. Ela acha que tem alguma coisa no móvel, ela acha que tem alguma coisa na sala, mas na verdade ela olha para aquilo e aquilo movimenta ou não movimenta a energia dela. Quando aquilo não, quando ela põe a cadeira em diagonal, ela pensa: "Sim, agora sim, ficou perfeito". Ela fica satisfeita. Aí passa 2 semanas, ela olha para a mesma cadeira na mesma posição e ela pensa: tem alguma coisa errada nessa sala. É incrível, porque é tudo a mente que está construindo, né? A partir desse movimento da energia. Isso é uma explicação, eu não sei se isso conecta na mente de vocês, uma explicação sobre a distração. A gente se distrai com as coisas por conta disso. Lucas, Oi, posso falar? claro. Pra mim, tipo, pra mim são. Quando eu tô precisando organizar a minha cabeça, eu organizo as coisas fora. E daí parece que eu me Uhum. organizo dentro, sabe? Então, pra mim funciona dessa maneira. Não sou uma pessoa super organizada, não sou. Às vezes tem uma pilinha de papéis ali que eu vou, depois eu arrumo, depois eu arrumo. Só que aí daqui a pouco eu tô precisando fazer aquilo e daí, sabe? Uhum. Pra mim é Isso, assim. isso tá bem, sabe? A gente movimentar as coisas fora, mudar, organizar as coisas, organizar a casa, a gente sente que está fazendo um trabalho interno também, né? A gente está mudando a posição da nossa mente. Tá tudo bem. Só que a gente deve fazer isso sabendo que a gente não estaria na dependência disso. A gente poderia sentar e se sentir organizado por dentro, sem mover nada do Ah, lado de fora, sabe? sem mover nada. A gente poderia, porque a nossa mente é livre. A nossa dificuldade interna está vindo de uma posição que a nossa mente está. Quando a gente treina mais a meditação, a gente começa a mudar o nosso estado mental sem precisar mexer do lado de fora, entende? Só que isso leva um tempo. Quando a gente mexe do lado de fora, a gente vê que ajuda do lado de dentro. Então tá bem, mas faz isso sabendo que tu não precisaria fazer isso. Tu é livre, a mente é livre. Só que como a gente não consegue lidar muito bem com a mente, a gente muda do lado de fora para mudar dentro. Mas eu acho que é Entendeu? um nível muito mais avançado, né? Não é muito mais, sabe? É É um só um pouco pouquinho. mais. É. Mas quando a gente começa a ver, porque daí assim, tá uma bagunça, né? Eu me sinto mal. Aí tu olha pra bagunça assim e começa a ver o que que tem ali que eu tô me sentindo meio mal. Bom, tem uma camiseta amassada, tem uma coisa meio suja ali, não sei o quê. Tu começa a olhar e tu vê que é uma sensação interna tua. Nunca deixa de ser uma sensação interna. Não tem nada na coisa. E aí a gente começa a ganhar uma liberdade de olhar para uma mesma coisa e se sentir diferente, sabe? A gente começa a ver a liberdade que a gente tem de mudar o nosso olhar para as coisas e se sentir diferente diante das coisas, sem mudar nada ali. Essa é a nossa liberdade, essa é a chave. A gente perceber que aquilo que a gente experimenta como sendo externo, na verdade está construído pela maneira que a gente está olhando. É nessa direção que a gente está indo. Claro que nos ajuda a mexer do lado de fora, então vai lá e mexe. Arruma e se sente melhor. Mas já arruma sabendo que tem essa Não liberdade precisa. interna. É, E isso. o caminho é meditação, isso? Pra chegar É, nesse. é a meditação. Porque na meditação a gente começa a ver, tu está sentado em silêncio. E aí a gente começa a sentir diferentes coisas.
A gente pode se sentir, de repente, muito triste. Ou, de repente, a gente pode se sentir muito feliz. E da onde que está vindo aquilo? Não tem nada acontecendo lá de fora. Porque a meditação nos ajuda a ver que é a nossa mente que faz as coisas. Enquanto a gente não tem essa experiência de sentar em silêncio e meditar, a gente está sempre se enganando achando que são as coisas que estão promovendo as nossas emoções. Mas está surgindo de dentro como que convidado pelas coisas. Mas as coisas são nunca, as coisas são simplesmente um espelho para a nossa mente. É isso. Vamos meditar então? Alguém quer comentar alguma coisa mais antes da gente ir para a prática? Porque uma explicação assim, né, ela pode fazer sentido, mas a gente precisa ir na direção de experienciar isso, né? Praticar para ter essa experiência. Primeiro a gente entende que aquilo faz sentido e depois a gente pratica para amadurecer aquela compreensão. Tu quer falar, Dani? Não? Ah, tá. Então tá bem. Encontra uma posição confortável. A gente vai fazer uma prática de shamatha, que é essa prática de aquietar, de a gente poder cada vez mais ter esse lugar de observar o que vai surgindo na nossa mente, os pensamentos, as imagens todas. A gente quer gerar esse espaço interno de observação. A prática de shamatha vai nos dar essa estabilidade frente às coisas. E o benefício a gente já vê. A gente não ser arrastado pelas distrações, a gente ter mais calma diante das coisas desafiadoras, situações desafiadoras, e poder fazer escolhas muito mais benéficas e mais sábias nas nossas vidas. Eu vou tocar o sino 3 vezes para a gente começar. A gente vai fazer uma prática de 15 minutos. Após adotar uma posição de conforto, reflita brevemente sobre os benefícios que você gostaria de trazer para você mesmo e para os outros, através desse treinamento deliberado da sua mente. Você pode se visualizar com uma mente mais calma, mais concentrada, mais disciplinada, que vai permitir a você fazer aquilo que você realmente deseja fazer na sua vida. Uma mente que vai permitir você realmente aproveitar o seu tempo para aquilo que verdadeiramente importa, que verdadeiramente vai trazer benefício para você, para os outros, e vai conduzir você para o seu próprio florescimento. Realização da felicidade genuína.
Utilize 3 respirações profundas agora para relaxar o corpo e estabelecer a mente no seu estado natural. Antes de entrarmos na prática principal, de explorar essa técnica de monitorar sua mente, a atenção plena, ative uma presença amorosa, como nós fizemos em outra prática, de lembrar alguém que cuidou de você com uma presença amorosa, olhou por você. Traga essa presença, talvez também por um gesto, levando a mão ao seu coração, um gesto de acolhimento. Desperte essa presença amorosa para você acolher e presenciar tudo que surgir dentro dessa meditação. Não é necessário julgar ou criticar, apenas esteja observando. Sua própria mente. Direcione a sua atenção para o ritmo da respiração. Você vai se tornando mais e mais estabelecido, estável. Sem qualquer esforço, vá deixando a mente simplesmente aquietar. Perceba quando o ar entra e quando o ar sai. E perceba o espaço entre a inspiração e a exalação. Perceba essa tendência da mente de sempre julgar, ou avaliar, ou fazer comentários sobre as experiências que vão surgindo. Não é necessário lutar contra isso. Apenas permita, apenas esteja. Se alguma distração forte surgir e você se esquecer da respiração, a instrução é muito simples. Simplesmente solte esses conteúdos mentais que levaram sua atenção e retorne o foco uma e outra vez.
Se for útil para você, use a técnica de contar as respirações, como forma de desenvolver essa continuidade da atenção. A respiração é como uma âncora para a mente. Mantenha esse foco de forma relaxada, mas de forma atenta, presente, viva. Uma vez que você tenha contado 21 respirações, sem se esquecer completamente, libere a contagem e permaneça atento ao ritmo da respiração. Enquanto você mantém essa atenção plena, se você experienciar fortes distrações, sentir uma agitação no corpo ou na mente, use essa consciência não reativa, essa presença amorosa de estar, e permita que essas distrações simplesmente surjam, permaneçam e partam, se dissolvam. Não há necessidade de resistir ou suprimir qualquer coisa.
Mantendo essa atenção plena, percebendo a respiração e essa consciência de monitoramento do que surge na mente. Continue praticando em silêncio até o final da sessão. Desejamos então, como conclusão da prática, uma dedicação dos méritos. Que os méritos desse encontro se expandam e toquem a todos. Muito obrigada, então. Isso conclui o nosso encontro. Se quiserem compartilhar alguma coisa, estou por aqui. Sempre fico feliz de saber como foi. Deu para ouvir bem o sino? Tanto. Ah, que legal. Deu para ouvir bem o sino? Eu tô com esse sininho aqui, olha que legal. Sim, aham. Deu sim. Bem legal. Sentiu menos sono, Laura? Aham. Senti. Mas é porque, assim, eu não tenho conseguido muito, até o assunto, quando eu estava falando, né, que eu cheguei mais atrasada, estava escutando, mas